Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui no caso dessa empresa, é uma empresa que já passou aqui pelo canal lá no começo do ano de 2021, a gente já retratou toda a situação da empresa, porém agora com a saída do balanço do ano de 2021, fechando o ano, então a gente vai trazer aqui toda a informação, como que foi o exercício de 2021 para essa empresa. No caso da empresa, é a Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia SA. E a empresa, naturalmente, é indicada aqui para os nossos inscritos que participem e que constroem o canal Silas Negrão junto conosco. O caso do Lani Vasp. Ô Lani, lá de São Paulo. Saudade de você, apareça sempre aqui, Lani. Você faz falta, venha sempre conosco aqui, Lani. E também o AC Lima. Ô AC Lima, também muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela sugestão. E vocês também são convidados a participar aqui junto conosco do canal. Manda sugestão, manda sua participação. Venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimento. Mas então vamos falar da Aeris. E para tanto, eu trouxe para vocês aqui 4 exercícios desde 2018, 2019, 2020 e 2021, porque através de uma sequência histórica a gente consegue ver o desempenho da empresa ao longo do período. E todo o processo de análise ele é um processo de comparação. Então nós precisamos do último exercício, mas precisamos dos exercícios anteriores para poder comparar se a empresa melhorou ou se a empresa piorou. E aí nós trazemos então toda essa análise para vocês. Então, mas antes de trazer os números da Aeris, vamos só relembrar um pouquinho aqui da sua história e saber o que a Aeris faz. A Aeris, ela começa com piloto de Stock Cars, olha só que engraçado, um piloto de Stock Cars chamado Alexandre Funari Negrão, ou mais conhecido como Xande Negrão. O Xande Negrão, que além de um excelente piloto de Stock Cars, também um excelente empreendedor, tanto é que dentro desse seu empreendedorismo, em 1996, ele fundou uma indústria de medicamentos chamada Medley, né? A Medley, que é um laboratório farmacêutico especializado na produção dos chamados genéricos, dos medicamentos genéricos, né? E aí essa empresa veio crescendo, chegou a ter até 1.600 funcionários, porém, daí no ano de 2009, ele vende a Medley para um grupo internacional chamado Sanofi, né? E a partir desse momento, então, a Medley foi vendida para a Sanofi, e aí o Alexandre Negrão, o que ele resolve fazer? Continuar toda a sua linha de empreendedorismo, só que agora para outra área. Aí foi para a área de geração de energia. E aí no ano de 2010 ele fundou a Aeris lá no Ceará. E a Aeris o que ela faz? Ela fabrica aquelas pás, né? As pás para geração de energia eólica. E hoje tem 2 fábricas lá no Ceará e produz lá para as grandes empresas. Produz lá para Vestas, produz também para General Electric, para Nordex e também produz para a WEG. Então é uma empresa que investe muito nesse setor de energia, o setor de energia que é um setor de crescimento, principalmente a energia renovável, né? Que é um setor que vem crescendo bastante aqui no Brasil, e hoje a Aeris ela participa desse setor e conta atualmente com mais de 5.500 colaboradores dentro do seu quadro de funcionários. Mas para que a gente possa saber como é que está a situação da Aeris, eu trouxe justamente para vocês o balanço de 2018, 2019, 2020 e também do ano de 2021. Então, para conhecer um pouquinho da Aeris através dos seus números, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia SA e trouxe para vocês aqui os 4 exercícios, que a partir dos 4 exercícios a gente consegue ter uma visão bem interessante de como que vem sendo o andamento da empresa ao longo de todo esse período. E aí, naturalmente, que todo o processo de análise é um processo de comparação. Então, sempre para fazer um processo de análise, nós temos que comparar com alguma coisa para dizer se melhorou ou se piorou. Então, tendo aqui 4 exercícios, a gente vai vendo a partir de cada exercício como que vem sendo o desempenho da empresa desde o ano de 2018. Começando então lá pelo ano de 2018, a empresa tinha um patrimônio total, um ativo total de 527 milhões de reais. E desses 527 milhões de reais, 280 milhões estava no ativo circulante, no capital de giro.
o que representava 53,2% de tudo aquilo que a empresa possuía. E desse valor, 68 milhões de reais era dinheiro que estava no caixa, banco e aplicação. Contas a receber 57 milhões e a empresa possuía um estoque de 88 milhões no ano de 2018. Indo para o ano de 2019, a empresa aumenta o seu tamanho para 802 milhões de reais. E aí, consequentemente, nós temos aqui uma elevação no capital de giro que vai para 397 milhões, apesar de diminuir um pouquinho a representatividade, mas aumenta o valor nominal para 397 milhões. O volume de dinheiro em caixa praticamente permanece estável, ali na faixa de 65 milhões, aumenta o contas a receber para 98 milhões e os estoques da empresa também aumentam para 167 milhões. Quando olhamos aqui esse imobilizado, são máquinas, equipamentos, instalações, edificações, enfim, todos os bens necessários para o desempenho da empresa. Aí a gente percebe aqui que houve um aumento de 194 para 343 milhões, aumentando toda a parte de produção da empresa para 343 milhões. Já no ano de 2020, aí é o ano do IPO, aí a empresa dá esse salto aqui, ela vai para 2 bilhões 370 milhões de reais, continua investindo nas imobilizações, indo agora para 620 milhões, e o capital de giro vai para 1 bilhão 667 milhões, representando agora 70,4% de todo o ativo da empresa. O volume de dinheiro em caixa com a IPO aumenta para 684 milhões, aumenta também o contas a receber para 220 milhões e os estoques dão um salto de 167 para 617 milhões de reais. Já para o ano de 2021, mais uma elevação aqui, vai para 3 bilhões e 88 milhões de reais, continua aumentando suas imobilizações, então vejam que, imagine toda a parte de fabricação de máquinas e equipamentos, que no ano de 2018 era de 194 milhões, e em 2021, 4 anos depois, 974 milhões de reais. Então, o quanto aumentou o tamanho aqui de toda a parte fabril da Aeris. E o capital de giro vai para 1 bilhão 986 milhões, com uma representatividade de 64,3%. Aumenta ainda mais o volume de dinheiro em caixa, 892 milhões, o que equivale a dizer que 29% da empresa é dinheiro. 128 milhões, diminui aqui o contas a receber, mas aumenta os estoques para 801 milhões de reais. Então, percebemos aqui um crescimento da empresa, uma melhora significativa no capital de giro. Agora vamos ver a parte de endividamento, como que todo esse crescimento se dá. Então, por quê? Porque todas as aplicações de recursos que são feitas em bens e direitos, eles têm que ter origem, e a origem geralmente vai ser ou capital próprio ou capital de terceiros. Vamos então analisar aqui o ano de 2018. A empresa possuía uma dívida de 397 milhões, o que representava 75,4% de tudo que ela possuía. Então vejo que uma dívida de 397, pequena perto da dívida que a empresa vai chegar, porém ela é grande perto do que a empresa possuía. Já no ano de 2019, a dívida vai para 627 milhões e o peso da dívida agora, 78%. Em 2020 é o ano do IPO. Aí no ano do IPO, o que nós observamos? Um aumento do PL de 174 milhões para 966 milhões, que é o capital próprio, mas também um aumento no endividamento para 1 bilhão 404. O peso da dívida fica menor, por quê? Porque hoje a empresa ela é bem maior. Então a dívida hoje corresponde a 59,2% de todo o ativo da empresa. Já no ano de 2021, a dívida pula para 2 bilhões e 88 milhões. Vejam aqui que houve um aumento nas dívidas de longo prazo. Em compensação, o que a empresa fez? Aí, nesse empréstimos e financiamentos de curto prazo aqui, já para o ano de 2021, fizeram o chamado alongamento da dívida. Então, joga essa dívida aqui para o longo prazo. E aí diminui as dívidas com empréstimos e financiamentos de curto prazo, aumentando o prazo dessas dívidas, tornando um passivo não circulante. Então, está aqui, o endividamento agora é 67,6%. Portanto, todo esse crescimento que a gente observou aqui se dá, em parte, pelo aumento do PL, mas grande parte por aumento de endividamento.
Já nos resultados produzidos pela companhia desde o ano de 2018, ela vem com faturamento de 647 milhões em 2018, aumenta em 2019 para 834 milhões, em 2020 aí o faturamento vai para 2 bilhões 208 e agora em 2021 para 2 bilhões 486 milhões. Então o faturamento da empresa crescendo a cada ano. Porém, os lucros, que era de 116 milhões em 2018, eles recuaram para 88 milhões em 2019. Volta para a faixa dos 113 milhões em 2020 e agora cai novamente em 2021 para 69 milhões. Tá? Então, o que nós vamos observar aqui? Que mesmo com o crescimento do faturamento, o lucro não está crescendo na mesma proporção. E aí, ao abrir os números aqui da DRE, vamos ver aqui que o custo daquilo que era produzido para ser vendido, que correspondia a 75%, pulou para 82,2%, pulou para 88,9% e praticamente permaneceu estável em 88%. Portanto, a margem bruta da empresa, que era de 25%, praticamente ela cai aqui para a faixa dos 11%. E nas despesas operacionais, que era 0,1%, foi para 1,5%, 1,8%, 3,2%. Então nós observamos que a parte da despesa operacional é pequena. O problema da empresa é que o custo de produção ele acaba sendo muito alto, perto do preço de venda, né? E aí, consequentemente, o lucro acaba sendo bastante espremidinho. Trago para vocês também aqui, nesse quadro, a situação financeira da Aeris, começando lá pela liquidez geral, que é a capacidade de pagamento dela pagar suas dívidas no curto, médio e longo prazo, que saem com 0,83 em 2018, 0,73 em 2019, aumenta daí até com a IPO para 1,25 em 2020 e fecha agora com 1,01. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vai vencendo curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$1,01. Quer dizer, o que ela tem, ela paga as dívidas apenas, trabalha sem folga financeira no curto, médio e longo prazo. Já no curto prazo, só o curto prazo, para ver no dia a dia da empresa como que está a sua situação financeira, aí utilizamos a liquidez corrente, que ela sai ali com índice de 2,21 em 2018, cai para 1,19 em 2019, sobe para 1,77 em 2020 e sobe mais ainda para 2,79 em 2021. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa tem que pagar no ano, ela dispõe de R$ 2,79. Paga, sobra e sobra bastante. Então, no curto prazo, a empresa não tem problema financeiro. O problema vai ser no longo prazo, que a sua capacidade de pagamento está esticada ali em relação às suas dívidas. Falando em dívidas, nesse quadro trago para vocês o comportamento da dívida da Aeris, que ela sai de 75,4% em 2018, sobe para 78,3% em 2019, com a IPO ela reduz para 59,2% em 2020 e agora em 2021 volta a subir para 67,6%. De tudo que a Aeris tem, ela deve 67,6%, é o tamanho da dívida da empresa. E nesse quadro, temos aqui também os índices de rentabilidade, o quanto que a empresa ganha naquilo que ela vende, o quanto que ela ganha naquilo que ela investe, o quanto que ela ganha em relação aos investimentos feitos pelos acionistas. Começando pela margem líquida, o ganho em relação ao seu faturamento. 18% em 2018, 10,6% em 2019, 5,1% em 2020 e apenas 2,8% em 2021. Então, observamos que, ao longo dos 4 anos, a margem da empresa vem se deteriorando e chegando agora a uma margem muito baixa de 2,8%. Já na rentabilidade do ativo, o ganho em relação ao investimento feito dentro da empresa, ele sai com 22,1%, cai em 2019 para 11,1%, cai mais ainda em 2020 para 4,8% e cai mais ainda agora em 2021 para 2,2%. Isso quer dizer, em relação a todo investimento feito, que deveria estar aumentando o lucro gerado pela empresa, no fim, o número vem em queda, fechando nesse último exercício com 2,2%. E a rentabilidade do acionista, o acionista que tem seu dinheiro dentro da empresa, e naturalmente que o lucro gerado pela empresa pertence ao acionista, qual é a rentabilidade que o acionista teve em cada exercício? 89,8% em 2018, cai para 50,9% em 2019 e aí em 2020 já despenca para 11,7% e agora nesse último ano 6,9%. Isso quer dizer, os acionistas que têm suas ações dentro do patrimônio líquido da empresa pelo valor patrimonial tiveram ganho nesse último exercício de 6,9%.
Falando em ações, trago para vocês também aqui os indicadores, os principais indicadores relacionados à ação da Aeris. Quanto que vale uma ação da Aeris? R$ 1,30 em relação ao patrimônio da empresa. Se pegasse o patrimônio líquido, dividisse para cada acionista, teria R$ 1,30 para cada acionista. Porém, o valor de mercado é por quanto essa ação está sendo comercializada, R$ 5,72. Portanto, uma ação de R$ 1,30 é vendida por R$ 5,72, o que nos dá um PVP, um preço dividido por valor patrimonial, de 4,19. Isso quer dizer o quê? Que uma ação de R$1 ela é vendida por R$ 4,19, portanto, com ágio de 319%. O lucro por ação gerado pela Aeris nesse último exercício foi de apenas 9 centavos. Né? Então, cada ação gerou um lucro de apenas 9 centavos, o que dá uma rentabilidade da ação de apenas 1,57% com base no valor de mercado da ação hoje. Dividendos por ação. A empresa não registra histórico de dividendos por ação, pelo menos nas informações extraídas do site fundamentos.com, e a relação PIR, preço/lucro, que ela quer mostrar o quanto tempo que o acionista vai levar para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pela empresa. 60,57. Isso quer dizer, quem comprar as ações da Aeris vai levar 60 anos para ter o retorno do seu investimento, mostrando que a ação ela é extremamente cara. Por quê? Quanto mais tempo você leva para ter o teu retorno, mais cara é a ação. Quanto menos tempo é o retorno, mais barata é a ação. E no caso da Aeris, esse número está em 60,57. Falando em ações, também trago aqui para vocês o comportamento do valor das ações ao longo do período de 2020 a 2022, que é 2020, quando a empresa faz o seu IPO. E aí, ao fazer o seu IPO, as ações elas largaram ali na faixa de R$ 6,40, isso lá em 2020. Aí, bem no finalzinho de 2020. Aí, já para o final de 2020, começo de 2021, a empresa dá um salto, ela vai para R$ 13,00 cada ação. Porém, só teve esse pico. E a partir de então, a empresa começa uma sequência de quedas que vai se estendendo ao longo do ano de 2021, tentando ali até manter uma certa estabilidade ali pela metade do ano de 2021, mas a gente observa que ela vem ali numa queda que vai constante, ela sobe um pouquinho, porém ela vai caindo, ela ameaça ali uma recuperação e na sequência ela engata mais uma queda. Tanto é que agora, nesse último dia 9 de março, quando nós gravamos esse vídeo, as ações da Aeris estavam sendo cotadas a R$ 5,72. Então, por esse gráfico, você já observa também como que o preço das ações da Aeris vem se comportando desde o ano de 2020. Tá então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, a Aeris, Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia, né? Então, uma empresa que está tentando crescer dentro desse setor de energia, crescendo, ela já está crescendo. Porém, como a gente observou, tem que agora começar a gerar resultados mais substanciais, né? Resultados melhores aí, já que ao longo do período ela vem perdendo bastante a sua margem, como a gente analisou, né? Mas é uma empresa aí com uma potencialidade gigantesca. E aí, quando a gente fala das empresas, eu sempre digo o seguinte, que as empresas, além de tudo, elas têm história, elas têm o lado humano, elas têm as pessoas que constroem, que participam do crescimento dessa empresa. No caso da Aeris, 5.500 colaboradores que vivem do trabalho da Aeris, razão pela qual a gente sempre fica aqui na torcida pelo sucesso dessas empresas, porque as empresas que aqui estão gerando emprego, que é o que falta para o nosso povo, estão gerando renda, estão gerando desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos para que o nosso país possa encontrar o seu caminho de crescimento. E ao encontrar esse caminho de crescimento, mais oportunidades irão aparecer e mais chances de geração de renda, de geração de emprego nós vamos ter. E vocês que são investidores, vocês que compram ações das empresas, estão investindo justamente no setor produtivo, estão colocando seu dinheiro dentro de empresas, dentro de um setor produtivo. E aí, consequentemente, no crescimento dessas empresas, vocês que acreditaram nelas, que compraram as ações, naturalmente que tem que ter parte desses ganhos, tem que ter o retorno desses investimentos. Mas um cuidado que a gente sempre tem que ter é o seguinte, na hora de você investir, escolha bem a empresa que você pretende investir, né? Veja como é que está a sua situação econômica, a sua situação financeira, né? Para justamente você fazer seu investimento de forma mais segura possível, já que
investir em bolsa é um investimento de risco, então nós temos que minimizar os riscos e tentar potencializar as probabilidades de ganho. E aí, consequentemente, você poder ter o seu patrimônio crescendo gradativamente para poder realizar os seus sonhos e poder realizar os seus objetivos, que são mais do que nunca merecidos. Dito isso, bons investimentos para vocês.